Não poderíamos deixar passar esta oportunidade para falar um pouco sobre o que foi esse ano de 2020 para nós, para nossa família. E já é um lugar comum a gente ouvir dizer por aí que o ano de 2020 foi difícil, e foi na verdade, né? Difícil, foi um ano atípico, um ano cheio de aprendizagens. Eu posso dizer que para nós eu sinto como se o ano fosse como se nós tivéssemos, nossa vida fosse um filme, estivéssemos em um cinema e as coisas passando, as ações passando, cada um envolvido no seu trabalho, nas suas questões pessoais, e de repente 2020 para tudo e do cinema passou para a fotografia. Nós começamos a olhar cada cenário da nossa vida, começamos a analisar aquilo que fizemos, o que estávamos com desejo de fazer, a analisar, e Deus nos deu esse tempo de fato para que nós pudéssemos dar, eu acredito, essa pausa. Então, para nós foi um tempo de reflexão, né? Reflexão sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida cristã, reflexão sobre quem é esse Deus a quem servimos, que missão que Ele deixou para nós. Nós terminamos 2019 com o desafio do verso 28 do capítulo 74, que diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Não poderíamos imaginar que naquela altura Deus já havia planejado tudo há muito tempo, e nós estaríamos de fato experimentando isso aqui, estar mais perto do Senhor, fazer do nosso Deus o nosso refúgio para proclamar todas as suas obras. Então nós agradecemos muito a Deus por esse tempo. É tempo de agradecer também. Agradecemos as pessoas que estavam orando, estão orando conosco enquanto família, porque Deus reuniu nesse ano difícil de 2020, a nossa família novamente. Nós o louvamos por isso. Agradecemos aos nossos alunos da Escola Bíblica que tanto nos ajudaram para que nós nos esmerássemos no ensino da palavra, aos nossos parceiros de projetos na igreja. Quantas coisas foram realizadas, né? Em especial, lembro o Projeto Campos Brancos, que apesar do distanciamento, procuramos não parar com algumas atividades. Isso foi maravilhoso. E Deus é esse Deus fiel, esse Deus amoroso que determina o que Ele vai fazer. Ele já determinou. E a nós cabe oração, cabe leitura da palavra, cabe aprender a honrá-lo. Que nesse ano de 2021 nós possamos buscar essa presença do nosso Deus, possamos cada vez mais nos tornar mais santos, mais parecidos com Ele, que nós possamos lembrar de que aquele que nos redimiu é aquele que quer que nós vivamos uma vida que agrade em todas as áreas que nós temos da nossa existência. Que Deus nos abençoe e que 2021 seja um ano de muitas aprendizagens e termos espirituais para todos os irmãos da nossa igreja. Amém. Amada igreja, queremos compartilhar com vocês sobre a bênção que marcou esse ano de 2020 em nossa família, o nascimento de nossa filha Betina. Foi uma grande surpresa a descoberta da gravidez em março. Era início da pandemia, então ficamos apreensivos, pois não sabíamos ao certo como as coisas ficariam, mas estávamos muito felizes com a vinda do nosso terceiro filho. Iniciamos o pré-natal e logo descobrimos que seria uma gestação de alto risco, devido ao diagnóstico de diabetes gestacional e hipertensão. Foram necessárias 2 internações, uma com 17 semanas para o controle e ajuste da insulina, que era aplicada 3 vezes ao dia até o final da gestação, e a outra internação ocorrida com 31 semanas, causada pela alteração no ultrassom, que mostrava uma restrição de crescimento de nossa bebê. Fizemos o corticoide para o amadurecimento dos pulmões dela, caso tivesse que nascer antes do tempo, mas ainda não era o momento para ela nascer. O dia já estava reservado por Deus. Então, na madrugada do dia 25 de outubro, passei muito mal e minha pressão chegou a 18/11. Fomos imediatamente para a maternidade, pois estávamos correndo risco, Betina e eu. Fui prontamente atendida e internada pela 3ª vez. Após a ultrassom com Doppler, vi que minha bebê estava com um peso inferior para a idade gestacional e ela não estava recebendo os nutrientes e a oxigenação necessária.
A médica me informou que ela teria que nascer logo, pois o exame mostrava que ela já estava em sofrimento fetal. Meu coração acelerou e eu só sabia pedir a Deus que continuasse cuidando de nós duas. Informamos os familiares e as orações de todos se intensificaram, rogando a Deus para que tudo ocorresse bem e que nossa filha nascesse com saúde. Sabia que muitos irmãos oravam por nós, de várias igrejas além da nossa, e isso me dava forças para encarar o que estava por vir. Fui encaminhada ao centro cirúrgico e no dia 27 de outubro de 2020, às 15 horas e 39 minutos, nascia nossa pequena Betina, pesando 2 kg 234 gramas, 46 centímetros. Chorou um pouquinho e logo foi levada para ser examinada. A pediatra me informou que ela precisaria ir para a UTI devido ao desconforto respiratório e infecção neonatal precoce causados pela prematuridade, já que nasceu com 35 semanas. Eu não parava de rogar a Deus para que ela ficasse bem. Todos os dias ia visitá-la, cantava e orava com ela. Foram dias difíceis, pois a incerteza do dia seguinte vinha forte. Mas eu sempre dizia que Deus estava me sustentando de forma sobrenatural, Ele me fez forte para suportar a recuperação da minha cirurgia, não permitindo que eu tivesse complicações. Ele me fez forte para estar com ela todos os dias. Ele me fez forte para que eu pudesse ir várias vezes ao banco de leite tirar seu precioso alimento, que é o leite materno. Ah, como o Senhor me consolou nas noites em que eu precisava vir para casa e deixá-la no hospital. Jamais conseguiria explicar essa experiência que tive, somente agradecer a Deus por sua infinita misericórdia para comigo. Após 3 dias, nossa Betina apresentava melhora. Não necessitava mais de suporte de oxigênio e foi transferida para a unidade de cuidados intermediários. Continuou o tratamento com apenas um antibiótico. Foi aí que pude carregá-la no colo pela primeira vez. Que dia feliz! Com muita dificuldade começou a aprender a mamar. Chegou a pesar apenas 2 quilos, mas com muita persistência ganhando peso. Com esse avanço, foi transferida para a enfermaria, onde pude cuidar dela. Finalmente, após 14 dias de internação, a Betina recebeu alta. Nossos corações se encheram de alegria e gratidão a Deus por poder levar nossa filha para casa. E hoje ela está aqui conosco, com a saúde recuperada, com todos os exames e testes normais. Louvamos a Deus pela nossa família, que sempre nos apoiou em tudo. Louvamos a Deus pela família do tio Eliezer e tia Fátima, que acolheu o Silas e o Pedro em sua casa, cuidando para que as dificuldades do distanciamento fossem minimizadas, nos permitindo dedicarmos exclusivamente a Betina, e pelo suporte espiritual e emocional através de ligações, chamadas de vídeos ou mensagem. Louvamos a Deus por colocar profissionais competentes e atenciosos em nosso caminho desde o início. Louvamos a Deus pelos irmãos que dedicaram seu tempo para orar por nós, por mandar mensagens de encorajamento e carinho. Louvamos a Deus por tudo o que aconteceu e por tudo o que Ele não permitiu que acontecesse. Deus nos ensinou que os planos dele são superiores aos nossos, que tudo acontece no momento certo, de acordo com a sua perfeita e agradável vontade. O nascimento de nossa filha estava previsto para o dia 27 de novembro, porém Deus quis que ela viesse mais cedo, para nos dar a oportunidade de exercitar nossa fé, de aprender a esperar e depender mais de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34. Boa noite. Chegamos ao final de um ano, o ano de 2020, um ano marcado por algo inesperado, mas do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus. Queremos usar nessa palavra final, a mensagem final, como igreja, o texto de Isaías capítulo 43, principalmente os versos 18 e 19. Mas na verdade eu vou ler a partir do verso 14, que nos ajudará a entender um pouco o contexto
com o qual Isaías trabalha. Diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, e o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Até aqui a palavra do nosso Deus, a palavra através de Isaías. Oremos inicialmente. Senhor Deus, nós entregamos esse tempo da palavra para esse final de ano. Entrego a minha vida, entrego a vida de cada um que está ouvindo, participando, adorando e louvando ao Senhor, seja nesta noite ou seja no outro momento qualquer, para que essa palavra fale aos seus corações, estimule-os a uma vida de santidade, a uma busca pelo Senhor, a manter um espírito de gratidão pelas coisas que têm visto e passado, mas também um espírito de esperança, de entender que o Senhor está renovando a tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade, a tua bondade sobre nós. Que o Senhor abençoe a porção dessa palavra no coração de cada um de nós. Eu oro no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Isaías 43 é um daqueles capítulos que a gente já trabalhou, já falou algumas vezes, e que vai predizendo o arrependimento final da nação de Israel, a restauração nos últimos dias, na época da tribulação. Entendemos isso realmente que quando vai iniciar o reino milenar, ainda por vir até mesmo para nós. Então o profeta está predizendo o fim do cativeiro babilônico, lembrando que Isaías faz essas pregações agora para um povo que somente daqui a 100 anos, a partir de Isaías, é que realmente entenderão por completo essas profecias, como elas se cumpriram. Podemos até pensar que ele chega a citar Ciro, o Medo-Persa, o rei Medo-Persa, que conquistou a Babilônia, do qual o nosso texto aqui fala da queda do Império Babilônico, e fala realmente de Ciro. Cita o nome, diz o nome daquele que ainda nem havia nascido, que era realmente parte de um império minoritário, sem expressão nenhuma, nessa época em que Isaías está profetizando. Então, os versículos que eu quero destacar para nós com mensagem, tanto de fim de ano, mas também com a mensagem de um novo ano, do início de um novo ano, destacam realmente que a nação de Israel deve manter os olhos fixos no presente, no futuro e não no passado. Então, da mesma maneira, somos chamados a olharmos para o presente, para o futuro, aquilo que Deus quer fazer. Daquilo que Deus realmente pode fazer algo novo em relação àquilo que já se passou. Então, os versos 18 e 19 vão nos mostrar esse ato soberano do nosso Deus. Por quê? Porque dessa maneira nós veremos realmente que o que está acontecendo para que a nação de Israel realmente não fique pensando só lá no que aconteceu, mas pense que algo novo, algo maior do que foi o passado está por vir. Então, manter os olhos no futuro. E então entendemos que os atos do nosso Deus, quando nós lembramos do Êxodo, liderado por Moisés, junto com Arão, e trazendo o povo do Egito para a terra prometida, mostram sim a soberania do nosso Deus, a fim de fundamentar a sua promessa de novidade na libertação do cativeiro. Lembrando que agora Isaías fala para um povo que daqui
alguns anos seriam levados para a Babilônia, ficariam cativos lá por 70 anos, mas essa promessa diz também que o povo voltaria. E aqui Isaías está realmente endossando essa verdade, mas com essas palavras de não olhe para o passado, mas olhe para o futuro. Estou fazendo algo muito maior do que aquilo que aconteceu no passado. Então, a pregação que o profeta nos traz é um momento muito delicado na história do povo de Israel. Por quê? Porque há um anúncio, vários profetas já estão anunciando as destruições, o cativeiro, o julgamento de Deus. A gente viu aí nas pregações de Amós, mais especificamente para a nação de Israel, para o reino de Israel, mas também lembramos que teve uma porção da profecia para a nação de Judá. Isaías prega para a nação de Judá, falando aí de que viria então a ação dos babilônicos e aconteceria o cativeiro. Então ele profetiza falando para essas pessoas que provavelmente passarão para os seus filhos, que viverão essa situação, viverão esse cativeiro. Então essas palavras deverão ecoar mais tarde no coração de todos aqueles que estavam lá no cativeiro, entendendo que a nação de Israel realmente experimentou por várias vezes algo novo da presença de Deus, mas pela desobediência, pelos seus pecados, por quebra da lei, por se voltarem aos ídolos, há realmente agora essa nova situação que virá para a nação de Israel, que é o cativeiro babilônico, algo novo em relação à própria nação de Israel. Se tornarão realmente prisioneiros, escravos numa outra terra. Então, para os ouvintes de Isaías, realmente estavam dizendo, daqui a alguns anos isso vai acontecer. E eles realmente ficariam com as lembranças dos tempos bons, dos dias bons, cheios das novidades de Deus, da graça, da misericórdia do nosso Deus. O nosso capítulo 43 em questão, nos permite entender como Deus está agindo, de que maneira o nosso Deus trabalhou para cuidar do seu povo, como ele estabeleceu a redenção do cativeiro e um novo êxodo, podemos assim batizar. E o que é realmente descrito dentro desse capítulo são vários atributos do nosso Deus. E então, o que nós observamos nesse novo êxodo, ou seja, da Babilônia para a região de Jerusalém? Deus é descrito, e principalmente a santidade de Deus, ela é relacionada com outros atributos. E essa santidade de Deus é sim vista tanto na preservação como nas bênçãos que a sua justiça traz, tanto quanto na ira. Vimos isso em Amós com relação à nação de Israel, vemos aqui em Isaías essa ira de Deus contra o povo de Judá por causa da sua desobediência. Então, o que entendemos? Que Deus soberanamente pode estar de alguma maneira até aparentando ser desfavorável para cumprir os desígnios que ele prometeu. Mas, nesse sentido, Isaías convida a nação de Israel naquela época, mas também convida a gente, hoje, no final de 2020, a realmente nos apegarmos, a entendermos que há realmente um novo dia. Para Israel seria, ou para a nação de Judá, seria realmente um novo destino que Deus iria proporcionar. E trazemos para nós, pensamos no novo que começa a partir do dia de amanhã. Penso que talvez os seus dias, como de tantas pessoas ao redor do mundo, não tenham sido dias agradáveis. Uma nuvem escura se forma no horizonte do novo ano, dando aquele senso de desespero e de insegurança. Lembre-se, Deus continua trabalhando. Deus tem um plano para a sua vida, para a sua família, para a nossa igreja, para o nosso mundo dos dias de hoje. E Deus continua agindo em todos os quadrantes desse mundo, em todos os lugares desse mundo. Com certeza, Ele tem algo novo. E o romper de um novo dia nos traz também essa certeza, e principalmente o romper de um novo dia, de um novo ano, dentro do nosso calendário, como nós assim vemos. Então, como Isaías diz que Deus faz algo novo para o povo de Israel. Aí esse novo, na verdade, é a libertação do cativeiro babilônico e a volta para a terra da Palestina. Esse seria o novo
o novo normal que Isaías está profetizando, que iria acontecer para aquelas pessoas. Talvez muitos dos seus ouvintes, adolescentes, jovens, talvez até alguns já adultos, foram para o cativeiro e lá lembraram dessas palavras. E talvez chegando lá já próximo realmente do fim do Império Babilônico, quando Ciro assume o poder, quando ele conquista a Babilônia, alguns lembraram dessas palavras de Isaías. Algo novo Deus está fazendo. Deus realmente está nos preparando para voltarmos à nossa terra. Nós, como crentes da igreja, podemos trazer essa palavra para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja. Quando algo difícil, dolorido, danoso acontece no presente, podemos confiar que Deus tem o futuro nas suas mãos e que nesse futuro algo bom, algo novo vai acontecer. E aí então, de alguma maneira, pensamos que como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós realmente, assim como todas as outras pessoas ao redor do mundo, ficaram reféns dessa intempérie da pandemia. Porém, não somos reféns do seu poder, porque cremos no Senhor, no Deus que controla poderosamente tudo e todos. O isolamento, o afastamento de aglomerações que foram impostas sobre as nossas vidas, que se traduziram realmente como um produto dessa caminhada no ano que se finda. E realmente não deviam e nem devem marcar o nosso afastamento dos irmãos, dos amigos, dos familiares, e muito menos da nossa comunhão com Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. O desafio que vivemos e ainda respiramos nessa situação imposta pelo coronavírus teve, de certa maneira, um ensaio de nos colocar num cativeiro residencial, existencial e até mesmo pessoal. Mas muitas foram as chamadas entre nós, pastores, professores de EBD, irmãos, para nós olharmos e percebermos que Deus, o Senhor, é soberano e que tal cativeiro não devia silenciar as nossas orações, não devia nos trancar nas nossas ações para uma palavra de esperança, de cantar hinos, de louvarmos ao nosso Deus com as nossas vozes, de nutrir nos nossos corações a gratidão pelas misericórdias de Deus que foram renovadas a cada dia. Nós que terminamos o ano, temos sim muito a agradecer pelo cuidado, pela proteção de Deus. Louvar a Deus porque a sua vontade tem sido feita. Tudo que acontece, essa coisa invisível desse vírus destrutivo, está no poder de Deus. Ele tem planos, ele tem projetos com isso, ele tem propósitos com essas coisas. Não aconteceu por acaso. Não é simplesmente uma teoria da conspiração, como alguns podem dizer aqui ou acolá. Pode ter influência humana, pode ter ação humana, mas debaixo do controle de Deus. Deus está trazendo à igreja, está trazendo ao mundo um processo para refletir sobre quem ele é. O afastamento que as pessoas tomaram de Deus. A busca por outros deuses. O egoísmo de tantas pessoas. Talvez aí o próprio momento que se vivia em 2, 3 anos passados, em que muito se dizia que as pessoas se distanciaram por causa do celular, por causa da internet, e que até mesmo as pessoas estavam conversando de um quarto para o outro quarto, dentro da mesma casa. Talvez isso possa ter trazido para nós essa possibilidade de entendermos que precisamos de relacionamentos, precisamos de comunhão, precisamos conversar, precisamos nos abraçar. Mas, acima de tudo, entender que há um Deus. Não é o Deus somente que faz as grandes tormentas, os tsunamis, as tempestades, que faz os maremotos acontecerem. É o Deus também que é capaz de fazer algo invisível aos nossos olhos, trazer tamanho poder de destruição. Infelizmente, pessoas crentes sofreram. Pessoas aos olhos humanos, boas,
sofreram, morreram, mas dentro do plano de Deus, dentro do cuidado de Deus. Então o que Isaías diz para nós, trazendo primeiro para Israel, esqueçam o passado, deixe o passado lá. Ou seja, a entender que muitas pessoas adotam o seguinte lema de vida: viver das boas lembranças do passado, lamentar o presente, não ter perspectiva para o futuro. Esse é o lema de muitas pessoas e muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo isso hoje. Dado o índice crescente de suicídios, a busca por tantas consultas com psicólogos e psiquiatras, que realmente cresceu muito, mostra que as pessoas estão sem essa perspectiva do futuro, estão lamentando o presente e somente olhando para o passado e dizendo: como era bom lá atrás, como foi bom lá atrás. Calvino, comentando esse versículo, ele disse: até agora o profeta mostrou quão grande era o poder de Deus em libertar o povo. Ele declara que todos os milagres de Deus, aqueles que ele realizou na primeira redenção, foram de pouca importância em comparação com o milagre mais notável que deveria ser realizado. O que ele quer dizer com isso? O que Isaías está querendo dizer com isso? Que a glória dessa segunda libertação, da libertação do cativeiro, será tão grande que jogará a primeira, o êxodo lá do Egito, na sombra. No entanto, ele não quer dizer que os judeus devem esquecer um grande benefício. Na verdade, até mesmo Deus ordenou aos judeus que publicassem em todas as épocas e as inscrevesse em registros permanentes, como diz lá Êxodo 20, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A Páscoa, os judeus relembravam isso. Não é simplesmente esquecer no sentido de deletar essas coisas. Não é esse o propósito. Os memoriais são importantes para motivar o presente e dar esperança para o futuro. Esses memoriais foram importantes para a nação de Israel nas suas festas. Temos a ceia do Senhor, a comunhão tríplice para nós. Importante para nós lembrarmos o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor fará. Devemos nos alegrar com esses são momentos importantes para nós. Esses memoriais devem existir, mas é sempre lembrar que há algo novo, talvez algo novo no sentido maior. Nós esperamos algo maior, que é o arrebatamento, que é a vida com Deus no céu, na Nova Jerusalém, na eternidade. Algo novo vai acontecer. Seja esse ano, ainda no final desse ano, do ano que entra, ou daqui a alguns anos, Deus fará isso. Promessa dele, ele é fiel, ele vai cumprir. Então, Deus quer que haja realmente uma mudança de foco para os israelitas, parar de olhar para trás. Há muitos que tentam andar para frente, mas olhando para trás, podemos dizer, é impossível que não vá tropeçar, vai acontecer. Então Deus declara realmente que tem planos para a nação de Israel, planos prontos, planos eternos, planos definidos, projetos definidos, promessas a serem cumpridas. Há um futuro no Senhor. Há um futuro pelo Senhor. E para nós crentes, um futuro para o Senhor. Ou seja, para nós nos encontrarmos com Ele. Deus tem um plano. Deus tem dias de novidade para nós. Sem dúvida, podemos dizer que depois da tempestade, vem o trabalho de reconstruir, de refazer as coisas. Assim, o melhor tempo da sua vida está começando agora. Coloque seus olhos em Deus, pois Deus lhe levará para um novo ano, para um recomeço, para novas coisas. Mas pensemos, quem de nós, depois de uma tentativa frustrada, já não precisou de uma segunda chance? Quem na tentativa de alcançar o sucesso e que por algum motivo fracassou e não obteve êxito, precisa realmente de um incentivo, de um apoio. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência, diz Henry Ford.
Ou um autor desconhecido diz: recomeçar é mais difícil do que começar, pois requer a coragem do início e a superação do fracasso. E muitos de nós vamos ter que viver isso. Muitos empresários vão ter que fazer isso. Muitos trabalhadores que foram despedidos vão ter que fazer isso. E alguns, às vezes, já pensando: eu estou nos 40, estou nos 50, estou chegando aos 60, e aí? Mas é olhar para Deus. Há um recomeço. Há uma nova oportunidade que Deus quer trazer para nós. Agostinho diz: ou seremos controlados por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é escravidão. O controle do eu é soberba, é egoísmo. O controle de Deus é vitória. As surpresas ruins, doloridas, destrutivas no passado não invalidam a promessa de Deus de dar algo melhor no futuro, algo bom no futuro, algo novo no futuro. As surpresas belas, boas, poderosas no passado não impedem Deus de dar algo muito maior no futuro. E é isso então que nós vemos em Isaías. No verso 19 ele diz: há algo novo que Deus promete à nação de Israel. Então, dessa maneira, realmente ele olha para o versículo anterior e Deus declara: vou fazer uma obra nova, algo inédito, algo incomum para vocês. E isso, claro, devido à grandeza, devido à excelência de Deus em lançar na sombra a reputação do grande êxodo, de toda essa grande obra que Deus fez, desde que chamou Moisés e o capacitou, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, a morte do faraó com seus soldados, a manutenção desse povo por 40 anos no deserto, sem que as suas roupas se estragassem, sem que as suas sandálias se estragassem. Todos esses feitos poderosos ficarão como sombra para aquilo novo que Deus fará para a nação de Israel. Aí Calvino faz uma comparação interessante, ele diz: da mesma maneira que o sol, através do seu brilho, quando preenche o céu e a terra, faz com que as estrelas desapareçam. Elas desaparecem do nosso olhar pelo brilho do sol, mas elas estão lá, elas continuam lá. Descubra o que Deus tem para a sua vida. Consideremos essa analogia entre o cativeiro babilônico que os judeus sofreram com a pandemia que o coronavírus trouxe para nós. Então Deus diz: eis que faço coisa nova. Isso significa que há uma novidade de Deus para você, assim como a nação de Israel, o povo de Judá, teve no passado. Da mesma maneira que a nação de Israel estava vivendo pelo passado e não conseguia pensar em coisas maiores e melhores, principalmente para aqueles que estavam lá no cativeiro, que estavam vivenciando o cativeiro, eles não conseguiam mais olhar para o futuro e pensar: Deus vai fazer algo bom, Deus vai fazer algo novo. Eles simplesmente olhavam para o passado: lá Deus fez, lá atrás Deus fez aquilo, aquilo e aquilo. Então acabamos vivendo dessa mesma maneira, não conseguindo entender que Deus abre um novo caminho. Um caminho no deserto, um rio no ermo, entre as pedras e areia, e Deus está fazendo algo novo. Por quê? Porque ele tem esse poder de transformar com a sua palavra. Do deserto, um manancial de águas. Ele pode transformar o príncipe num mendigo e o mendigo num príncipe. Onde há obstáculos e impedimentos pelo poder e pela vontade de Deus, passam a existir aquilo que ele quer. Ele tem o poder, ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento. Ele pode fazer isso. Então Deus faz coisas novas, abrindo novas oportunidades que não devem ser desprezadas, não devem ser negligenciadas, mas vividas na fé e pela fé na onipotência do nosso Deus. Porque ele é soberano, ele é gracioso, porque ele faz como quer, quando quer e onde quer, porque Deus é Deus. Não considere que os fracassos que a pandemia impôs a você, a sua família, ao seu trabalho, transforme isso em sentimento de derrota, de incompetência. Mas olhe para Deus, que tem o futuro em suas mãos e oferece coisas melhores se você confiar nele e andar em seus caminhos.
É claro que uma nota de esclarecimento, de alerta deve ser dita. O novo caminho, o novo começo para a nação de Israel, deixando a Babilônia e recomeçando, reconstruindo Jerusalém e as outras cidades lá da Terra da Promessa, não significaria tudo de bom, que tudo daria certo o tempo todo. Israel, neste novo começo, continuou debaixo do senhorio de outros reinos, do Medo-Persa, do grego, do romano. Muitas lutas, dificuldades, perseguições, trabalho para reconstruir as cidades, reconstruir a nação, reconstruir-se como povo. Nada diferente também para nós. Então, novo ano. As coisas continuam, as contas virão, os cuidados continuarão. Até que realmente possamos ter a vacinação, devemos continuar seguindo os protocolos. Ainda isolamentos, ainda não se aglomerando, ainda buscando realmente compreender tudo o que está acontecendo. Outras lutas virão. Talvez a pandemia vai passar, vai acabar, estaremos vacinados, voltaremos às coisas de certa maneira normal, mas outras coisas continuarão. Outros problemas virão. Mas também podemos dizer, outros novos Deus fará. Outros momentos novos Ele tem a dispor a você, a sua família, a nós como igreja. Então pensemos, quanto você tem buscado e onde você tem buscado o seu socorro? Quem tem sido a sua fonte de esperança? Onde você tem fixado os olhos, no passado ou no futuro? Você tem tentado andar para frente, mas olhando para trás? Deus tem algo preparado para você, mas você tem buscado Deus e a sua vontade? Tem feito Deus realmente participante da sua vida? Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. E quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez pela primeira vez que começo a ter a minha própria e real personalidade, já disse C.S. Lewis. Eu quero concluir esse tempo nosso pegando a história da família Spafford. Basicamente nós conhecemos muito sobre a composição do hino Sou Feliz, feita pelo Horácio. Na verdade ele escreveu a letra. Mas só rapidamente pensando, o casal era de Nova York, se mudou para Chicago, e lá realmente começaram a construir, né, pelo trabalho, adquirindo propriedades, mas os bens adquiridos, o grande investimento que eles tiveram, se perdeu no incêndio de 1871, um grande incêndio em Chicago, que deixou mais de 90 mil pessoas desabrigadas, mais de 250 pessoas mortas naquele incêndio. Logo depois, o filho morreu. E depois de uma viagem, que normalmente a gente conhece bem essa história, né, da família, da esposa, com as 4 filhas saindo, porque eles tinham se programado para se livrar um pouco de toda a tensão, de tudo que aconteceu, da perda, a reconstrução, né, de um novo começo. Precisaram um tempo, quase como uma espécie de férias, mas na verdade eles iam se encontrar com o grande evangelista Moody na Inglaterra e participar das conferências missionárias, dar apoio a Moody em oração, em evangelização. Mas o imprevisto fez com que Horácio ficasse mais um tempo. Daí a esposa foi com as 4 filhas. Aí vem o naufrágio. E o Horácio recebe o telegrama dizendo: salva só. O que devo fazer? Horácio vai e diz que durante o trajeto dele de navio entre os Estados Unidos e a Inglaterra, ele compõe o hino Sou Feliz. Essa é a história que nós conhecemos. Mas não para aí. A história deles não para aí. Há um outro recomeço, não só lá em Chicago durante alguns anos, mas depois aceitaram junto com outros crentes um outro desafio de se mudarem para Jerusalém. E lá
realmente fazer um trabalho evangelístico, um trabalho de apoio às crianças necessitadas, aos pobres daquela região, e foram para lá. Um novo recomeço, algo novo, novas lutas, novos desafios, novos problemas, mas algo novo. Recomeçaram, não ficaram olhando o passado, não só o passado da salvação, das bênçãos de Deus, nem não só o passado também das dores, dos sofrimentos, mas entenderam, Deus tem algo novo para a vida deles. Então, realmente podemos pensar, será que dá para esperar algo melhor de Deus depois de tudo isso? Depois do ano que nós passamos? Claro que dá. É possível recomeçar depois do caos? Claro que dá. Com os olhos no Senhor, podemos ter esperança. Com um coração grato, podemos renovar as nossas forças, sabendo que Deus é o Senhor que controla todas as coisas e é o Deus que abre rios no deserto. O Deus realmente que faz as plantas nascerem no deserto. O Deus que pode todas as coisas. E aí então termino com uma palavra de oração e logo depois a gente vai realmente ouvir a música cantada, o hino Sou Feliz por um coral. Senhor Deus, eu te agradeço pelo tempo que o Senhor nos dá, te agradeço pela palavra que o Senhor nos dá. E peço que essa palavra de Isaías, que eu creio foi oportuna para os seus ouvintes, depois oportuna para o povo lá no cativeiro, de saber que o Senhor faria algo novo, seja também algo importante para nós, bom para nós, que alimente os nossos corações, que nos incentive para que a partir do dia da manhã realmente tenhamos. O Senhor nos dá um novo começo, o Senhor nos faz recomeçar, o Senhor nos dá uma nova chance, o Senhor levanta os nossos olhos para enxergarmos algo que nós não estamos vendo. Ele está no controle, Ele tem o controle do futuro, Ele sabe e tem planos maravilhosos para nós. Ajuda-nos a fazermos isso, mesmo diante dos problemas, lutas, dificuldades que esse recomeço vai trazer. Mas confiados no Senhor, alegres, porque o Senhor renova a cada dia a misericórdia e nos dá a vida. Obrigado a Deus. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus e peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, em todos os dias e momentos do novo ano. Em Cristo Jesus eu oro. Amém.